Amados irmãos e irmãs, tudo bom? Eu sou a Mônica, você está no canal Divina Chama Gêmea. E hoje eu tô vindo aqui, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, na verdade, porque eu tô vindo compartilhar com vocês uma coisa muito pessoal, muito íntima, mas eu fui intuída, fui guiada a compartilhar. Por quê? Porque eu acho que nessa jornada de chamas gêmeas, o que eu vou dividir aqui com vocês pode ajudar muito, né? Principalmente os divinos femininos nessa fase, entre aspas, de separação, né? Eu vou falar da deusa Ísis. A deusa Ísis, ela é a minha madrinha espiritual. Acredito que não seja a única, mas é aquela com que eu tenho maior conexão. Tenho conexão com Ísis desde criança, demorei muito para entender essa conexão. E há algum tempo atrás, quando eu nem tinha consciência de que eu era chama e de que a minha contraparte estava por aqui por perto e que a gente poderia se encontrar, eu tinha ali aquele desejo, né, daquele amor romântico, aquela história toda. Tem algum vídeo da Jaque que ela comenta isso quando ela fala dos estágios de jornada de chamas. Eu vivi aquilo e eu comecei a ritualizar, eu comecei a praticar diversos rituais, assim, e magias e evocações à deusa Ísis para que ela me ajudasse a encontrar esse amor. E foi depois que eu comecei a fazer isso de uma forma assim mais incisiva que eu conheci a minha chama, né? E ela tem me ajudado nessa jornada. Ela está sempre comigo, ela me guia inclusive nas minhas tiragens de tarô. Para quem não sabe, eu sou taróloga, eu trabalho com o tarô egípcio, e ela está ali, sempre ali presente, me ajudando a interpretar as leituras da melhor forma possível, né? Bom, então eu quero contar um pouco da lenda, né, do mito, da história de deusa Ísis, e vou deixar com vocês o insight, o link da Ísis com as chamas, né? Especificamente a chama divino feminino. O link eu vou deixar com vocês, porque a história ela tem tantos simbolismos que eu tenho certeza que vocês vão conectar as estações. A Ísis ela é filha, para começar, de quem ela é filha, né? Ela é filha de Gep e Nut. Gep no Egito é o deus da terra e Nut é a deusa do céu. Então já começa aí, né? Terra e céu, divino, sagrado feminino, né? Com sagrado masculino, ela é a filha dessa conexão. Então ela já é uma filha de chamas, já começa daí. Ísis no Egito, ela ganhou muita popularidade por ser a deusa dos vivos e dos mortos. É muito comum você ver a imagem de Ísis no pé dos sarcófagos, porque se acreditava que era ela que guiava os faraós na vida após a morte, na passagem e na vida após a morte. Ela também está associada à fertilidade, né? A própria fertilidade do Egito, as cheias do Nilo. Ela está associada à maternidade. Eu vou contar um pouco da história dela e vocês vão entender por quê. Ísis é mãe de Horus, que é um deus também muito importante no Egito. Então ela está associada à maternidade. Ela está associada à proteção da família, né, do amor sagrado, do sexo sagrado. Ela é protetora das mulheres, ela é protetora das crianças, ela é protetora na hora do parto. Ela é uma deusa mágica, né? Tanto é que no tarô, quando aparece Ísis, a gente sempre faz uma referência à magia, né? E a magia pessoal, né? O meu poder de fazer mágica, de promover as alquimias necessárias para mudar a minha vida, para mudar a minha realidade. Ela é a patrona desse tipo de magia. Por ela ter ressuscitado Osíris, eu já vou contar o mito, ela também é considerada a responsável por todo tipo de processo de transmutação, onde você passa por uma fase de limpeza,
né, que é a purificação, e depois você vai para a transmutação e ascensão. Enfim, ela tem tantos atributos, gente. Depois eu vou tentar deixar um texto no descritivo para trazer para vocês elementos que talvez falando aqui eu possa me esquecer. Ela foi cultuada até mais ou menos o século VI depois de Cristo, quando a Igreja Católica acabou proibindo os cultos de Ísis pela força que tinha e porque ela era considerada uma deusa pagã. Mas há indícios, há vários escritores, vários historiadores que falam disso, há indícios de que a imagem de Maria com o menino Jesus no colo é uma alusão a Ísis com Horus no colo. Horus é o filho dela. Porque o rito de Ísis, toda a ritualística, né, era praticada por praticamente a Europa inteira. Tem templo de Ísis, já encontraram templo de Ísis na Grécia, na Itália. Se não me engano, até na Inglaterra tem um templo muito antigo, na verdade, ruínas, que há indícios de que ali eles faziam culto a Ísis. Então, ela tinha um poder, né, arquetípico muito forte na Europa, isso era uma ameaça para a Igreja Católica naquela época. Então, os ritos e os cultos foram proibidos. E tem aí essa coisa de, talvez, toda a ritualística, todos os cultos dedicados a Maria, pelo menos ali naquela época, ser uma forma ali disfarçada de continuar cultuando Ísis sem chamar a atenção. Não vou me estender nisso, porque isso pode ser uma coisa muito polêmica, mas está aí a história para quem quiser ler mais, conhecer e tirar as próprias conclusões. Qual é a história, né? Então eram 3 irmãos, Ísis, Osíris e Sete. E Ísis era casada com Osíris, né? Naquela época, né, era aceitável esse tipo de... Até porque a gente está falando de divindades, né? Então, não vamos atribuir as leis do 3D a eles. Ela era casada com Osíris e juntos ali eles exerciam poderes muito fortes ali sobre o Egito. E Sete morria de inveja dessa união desses 2 irmãos. Então, Sete tramou contra Osíris e através de magia lá, de uma ritualística sombria, ele acabou matando Osíris. Vocês sabem, né? Acredito que todos saibam que no Egito tem essa coisa de conservar o corpo, né? Tanto é que o processo de mumificação nasce daí, conservar o corpo para que aquela pessoa possa viver no além-morte, né? Dar sequência no além-morte. Então, era muito importante que, pelo menos o corpo de Osíris estivesse ali para receber as honras devidas, para que a passagem dele fosse bem feita, né? Fosse bem realizada. Então, o que Sete fez? Ele pega o corpo de Osíris, coloca num caixão e joga no rio Nilo, né? E deixa no rio Nilo, exatamente para que Ísis não encontre esse corpo e que não faça os ritos necessários ali para essa passagem. Ísis fica desesperada, né? Sai do seu aspecto de deusa, deixa o seu aspecto de deusa e encarna como uma humana e começa a perambular pelo Egito como uma humana comum, atrás do corpo de Osíris. E tem uma parte da lenda fala que ela chora tanto durante essa jornada que as cheias do Nilo estão associadas às lágrimas de Ísis nessa época, nessa etapa da jornada. E ela não encontra o corpo. Por quê? Porque Sete, percebendo o perigo que estava ocorrendo ali, porque o corpo de Osíris estava ali inteiro num caixão, Ísis estava perambulando, uma hora ela iria encontrar. O que ele faz? Numa hora ele vai lá e ele resgata o caixão do rio Nilo e parte o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalha pelo Egito. Na concepção dele, ele falou, bom,
Agora, mesmo que ela encontre um pedaço ou outro, tá partido, não vai ter como fazer a ritualística ali para passagem, né? Quer dizer, ele acreditava que o plano dele assim daria certo. Mas Ísis não se convenceu disso, Ísis não desistiu de Osíris. Mesmo depois disso, ela continuou procurando pelo Egito e através de magia, através do auxílio de outros deuses, ela acabou encontrando 13 pedaços. Ela não achou os 14, ela achou 13. E ela remontou o corpo de Osíris para o ritual de passagem. O 14º pedaço é o pênis, é o falo de Osíris. E ela também, através de magia, ela cria um falo ali de ouro, né? O mito, o simbólico é muito bonito, né? Muito forte. E depois de fazer essa recomposição do corpo de Osíris com esse falo de ouro, eles têm ali um encontro sexual com Kundalini, sagrado feminino com sagrado masculino no sexo sagrado. E ela fica grávida de Horus. Isso foi fundamental para a continuidade da história, né? Aquela gravidez. Osíris, ele não vive mais, depois disso, entre os vivos. Ele vive, mas ele vive no mundo dos mortos. E aí tem esse reforço de Ísis ser também a deusa dos mortos, por quê? Porque ela perambulava. Ora ela estava aqui, né, na terra, entre os vivos, para cuidar de Horus, que nasceu, a criança nasceu. Ora para conviver com Osíris, no mundo dos mortos. Outra alusão de mitos, Perséfone e Hades. Depois vocês procurem esse mito que vocês vão entender por que eu estou falando da similaridade, da sincronia ali dos mitos. E a ideia é que ela, enquanto ela estivesse aqui, ela pudesse criar Horus para que Horus um dia reconquistasse o trono do Egito. E assim ela fez. Ela criou Horus, muito bem criado, instrui ele na arte da guerra, na música, na magia, enfim, né? Ela cria ali o menino perfeito, alusão a Cristo, alusão a Jesus. Gente, é mito, tá? É mito, são símbolos, são arquétipos. Eu não estou afirmando nada, nem estou querendo cometer aqui não estou querendo vilipendiar nenhuma religião. Estou falando em termos bem arquetípicos, bem simbólicos, né? São as alusões míticas. Bom, e aí o que acontece? Horus cresce. Tem lá uma batalha que ele trava com o tio, ele mata o tio e acaba assumindo o trono do Egito. E aí Ísis se vê então com a missão cumprida e aí ela pode finalmente se unir totalmente com Osíris no mundo dos mortos, porque aqui na Terra então estava tudo, né, bem encaminhado, né? A história estava resolvida. E aí que começa todo o culto a ela, porque aí ela se transforma realmente nessa deusa poderosa que está ali do lado do marido dela, do divino masculino dela, e todos esses pedidos com relação a casamento, família, fertilidade, maternidade, magia, cura de doenças, prosperidade por conta dessa coisa da ligação dela com as cheias do Nilo, e todo mundo sabe, né, a questão da agricultura no Egito, que é um deserto, o quanto ele depende do Nilo e das cheias do Nilo para fertilizar o solo. Então, quer dizer que como ela acaba sendo ali também evocada para a questão da agricultura, né, ela também passa a ser uma deusa ali ligada à prosperidade. E vai embora. Gente, realmente assim, tem tanta referência a Ísis que eu não conseguiria assim lembrar para vocês. Eu vou deixar escrito, eu vou deixar algumas referências para vocês pesquisarem. Mas o que é importante aqui? O que é importante é que ela se vocês pegarem essa história em detalhes, a jornada dela com Osíris é uma típica jornada de chamas gêmeas, né? Tirada assim, né?
essa proporção de ressuscitar, de morte e tal. Mas essa persistência, né? Essa coisa de acreditar nesse amor, essa conexão sagrada, né? A própria vinda ali de Horus dessa união, tudo isso tá ali, né? É a jornada, né? É a jornada de chamas, assim, tem uma similaridade muito grande. E como ela viveu isso, né? Ela pôde vivenciar essa dor dessa separação e a luta por esse amor, ela também pode ser evocada ali, ela pode ser trazida como um apoio, como uma mentora, como uma guia, como uma protetora dos divinos femininos nas jornadas de chama. Como eu disse, eu usei muito Isis, assim, eu pedi muito, eu me referi muito a ela. Eu vou começar a trazer em outros vídeos algumas práticas relacionadas a Isis que pode ajudar vocês. Eu vou começar a trazer tiragem de tarô egípcio também para trazer um pouco mais da mensagem de Isis para vocês. Mas eu queria deixar aqui essa dica, né? Vocês, se ressoar no coração de vocês, se está fazendo sentido tudo que eu estou falando, vocês mesmas podem começar a usar a Isis de alguma forma ali como um arquétipo e pedir mesmo para ela nas orações, nas meditações, nas visualizações, que ela ajude, né? Que ela mentore vocês ali e proteja vocês ao longo da jornada, tá? Algumas coisas, algumas curiosidades que estão me vindo agora e eu vou trazer para vocês antes de encerrar o vídeo. Isso é bonito. Falam que Isis, ela era adornada assim com lápis lazuli, que é uma pedra preciosa, aquela pedra azul, né? Então, as mulheres no Egito, elas partem o lápis lazuli, criam ali um farelinho, e elas usam aquele farelo para pintar as pálpebras dos olhos, para se maquiar, para fazer pequenas tatuagens pelo corpo, como uma homenagem, uma forma de se conectar a Isis. Eu acho isso maravilhoso, né? Essa referência com lápis lazuli. E uma outra referência também de Isis quando a gente fala de fraternidade branca, o quarto raio, que é o branco cristalino, o mestre ascenso é Serafis Bey. Serafis Bey tem vários estudiosos que vão trazer aí que é o próprio Osíris. Então, a contraparte de Serafis Bey seria Isis. E é interessante porque o quarto raio, ele é exatamente o raio que vai falar do processo de purificação, ressurreição e ascensão do ser aos mundos espirituais. O quinto raio é quase como se fosse um raio assim, que ajuda ali a transição do 3D para o 5D, tá? Para ficar mais fácil. E olha como faz sentido, né, com a questão do próprio mito de Isis e Osíris. Então, assim, as referências são inúmeras. Eu realmente sou completamente devota, né? Eu trago Isis comigo, como eu falei para vocês, desde criança. Hoje, dentro da minha jornada, eu entendo o papel fundamental que ela tem, que ela teve e ainda tem. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque talvez algumas de vocês possam, de alguma forma, se aproveitar disso também, tá? E se conectar com ela. Enfim, gente, o vídeo ficou muito longo, mas, como eu falei, é quase um desabafo, né? É uma troca aqui carinhosa com vocês. Eu espero que possa ter ajudado alguém. Eu estou sempre à disposição para trocar ideias, para as leituras de tarô. Eu vou deixar meu contato também no descritivo do texto. E a gente se vê em outros vídeos. Se você gostou, dá o seu like, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos. A gente está sempre postando coisa nova acerca da jornada de chamas. Beijo grande, até mais.